Olá, vamos fazer a correção da semana 4 dos PETs de matemática para o 7º ano. Questão 1. Observe atentamente a charge abaixo e responda. Por que o moço está vestido com um barril? Essa pode ter várias interpretações, na minha opinião. Ele está vestido de barril porque o petróleo é negociado na Bolsa de Valores em barris, que é uma unidade de medida aplicada geralmente para o petróleo. Então, tá tão caro que ele teve que se vestir de barril, né? Na letra B, o dito a gasolina aumentou outra vez quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles estão assustados, né? Com o preço da gasolina. Todas as vezes que ele vai abastecer, tá caro. Então, de acordo com a imagem, ele ficou sem suas vestes de tão elevado o preço da gasolina, mais uma vez. Então, só lhe sobrou vestir o barril. Na letra C, fala: a fisionomia dos personagens da charge condiz com a variabilidade dos preços dos combustíveis? Justifique sua resposta. Na minha opinião, a fisionomia condiz sim com a variabilidade dos preços dos combustíveis. Porque mostra que eles ficaram assustados. Olha a expressão dela e dele, né? Impressionados com o valor do combustível. Na questão 2, pesquise na sua região os combustíveis aumentaram esse ano. Se os combustíveis aumentaram esse ano, de quanto foi o aumento? Depois faça uma tabela e registre o preço do etanol, da gasolina e do diesel, mês a mês, a partir de janeiro. Então, eu fiz uma tabelinha aí, exemplo, para vocês seguirem. Dei 2 exemplos, em maio e junho, com os preços, para a gente fazer só uma análise aqui para vocês entenderem. Então, em maio, o etanol estava R$ 2,81, fazendo os arredondamentos, né? E em junho, R$ 2,58. Então, o que acontece? Teve uma queda, o etanol. A gasolina estava de 4,5 e baixou para 3,97. Isso eu estou arredondando os valores, ok? Então, a gasolina teve uma queda. E o diesel, de 2,99 para 3,5, teve um aumento, né? Então, vocês vão fazer a pesquisa aí e colocar na tabela desde janeiro até agora. Questão 3. Que tipo de operação você terá que fazer para constar se teve um aumento ou uma redução? O que a gente faz para a gente saber se teve aumento ou redução? A gente tem que fazer uma subtração. No caso desse exemplo, da atividade anterior, por exemplo, a gente vai subtrair o mês atual menos o mês anterior. Vou dar só um exemplo aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer com valores inteiros, né? Nosso objeto de estudo. Então, nesse mês, no mês de junho, custava R$ 2,00. E no mês de maio, custava R$ 3,00. Então, maio, 3, junho, 2. Eu pego o mês atual menos o mês anterior, que é maio. Então, 2 menos 3 é menos 1. Ou seja, quando o resultado é negativo, quer dizer que teve uma redução de R$ 1, é visível, né? Então, e se o resultado fosse positivo, era porque teve um aumento no valor, tá certo? Questão 4. Elabore e resolva 2 problemas que envolvam operações com números inteiros. Você pode fazer outros exemplos, esses são só os meus exemplos. Então, o que a gente faz? Olha, exemplo 1, problema 1. Um jogador ganha R$ 3.000 em uma aposta e perde 3.500 em outra. O resultado final dessa aposta pode ser representado por quanto? Então, se ele ganha, então é mais. Então, ele ganhou 3.000 e perdeu 3.500. Ele perdeu mais do que ele ganhou, então o saldo dele ficou negativo.
Então, vou pegar 3.500 menos 3.000, ficou negativo em 500, menos 500. O resultado final, né, dessas duas apostas, ele perdeu 500. No problema 2. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava a menos 3 graus Celsius. O professor pediu para baixar 5 graus essa temperatura, baixar ao menos 5 graus. Qual será a nova temperatura? Menos 3, menos 5, menos 8 graus Celsius. Devo, fico devendo. Então, adição ou subtração de números com sinais iguais, conserva o sinal e soma, não é? Próximo. Questão 5. A tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números na coluna movimentação indica que foi feito um depósito e negativo que foi feita uma retirada de dinheiro. Qual o saldo da conta no dia 20 de fevereiro de 2020? Então, o que nós vamos fazer aqui? Na tabela não está o sinal. Primeiro, nós vamos colocar os sinais, então. Quando é depósito, entrou dinheiro na conta, é mais. Quando é pagamento, a gente tira, saque, retira, compra, retira, depósito, entra dinheiro na conta, é positivo. Então, de acordo com esses sinais que a gente colocou, nós vamos estar resolvendo e completando essa tabela. Olha só, ele já tinha um saldo positivo de R$50. Então, se ele tinha 50 e depositou 1.100, ele ficou com 1.150. 1.150, fez um pagamento de aluguel de 650, então retirou, diminuiu nesse valor. Então, mais 1.150 menos 650, ainda vai sobrar, né? Porque ele ainda tinha mais do que ele retirou. Vai sobrar 500. Sobrou 500, ele fez um saque de 150, ainda sobra 350. Fez uma compra, retirou 255, ainda vai sobrar 95. Tem 95, retira 36, ainda vai sobrar 39. 39 mais 250, que ele fez um depósito de novo aqui, olha. Então, ficou mais 289. O saldo final, no dia 20 de fevereiro de 2020, é positivo em R$289. Nós já fizemos os cálculos. Questão 6. Para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado. Então, faça a operação e calcule. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Letra A. Em um jogo, Carlos ganhou. Então, olha, ganhou 25 pontos, é mais. E depois perdeu 19. Mais 25 menos 19, tem mais pontos do que perdeu, olha. Então, vai sobrar pontos. E aí, faz 25 menos 19, sobraram quantos pontos? 6 pontos aí. Letra B. Cristiano devia 230, se é devia é menos, 230, para o seu primo. E pagou, olha lá, 150. Como que vai ficar a situação dele? Ele devia mais do que ele pagou, então ele ainda está devendo. Está devendo quanto? Faz 230 menos 150. Ele ainda está devendo 80. Letra C. A temperatura era 42 graus Celsius. E caiu para menos 2. O quantos graus essa temperatura caiu, então? Era de 42 e caiu. Caiu quanto? 2.
Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? 42 menos vezes menos mais 2, caiu quanto? 44. Essa tem uma explicação na reta, fica até mais fácil de entender. Imaginemos aqui a reta, aqui é o zero, como de costume, aqui é o menos 2. E aqui, o 42. De 0 até 42 é 42. E de menos 2 até 0 é 2. Quando você soma aqui, ó, 42 mais 2, andou, qual foi a distância de 42 a menos 2? Exatamente 44. Só apagar aqui. Então, a questão D. Vamos lá. Ana depositou R$ 360 em sua conta. Então, ela depositou mais 360. Mas verificou que o saldo estava negativo em 135. Como que vai ficar o saldo de Ana, então? Então, ela tem mais do que ela deve lá no banco. Vai sobrar para ela. Vai sobrar quanto? Então, vamos fazer aqui 360 menos 135. Ó, toma emprestado, fica 10 e aqui fica 5. 10 menos 5, 5. 5 menos 3, 2. E 3 menos 1, 2. O saldo, então, vai ficar mais 225. Questão 7. O gráfico a seguir representa o movimento financeiro das empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe bem o gráfico e responda. Então, vamos lá. Aqui tem uma tabela com o resultado das empresas estatais em milhões. A gente tem que observar todos os detalhes. E o gráfico, resultados anuais do conjunto das estatais. Então, tem o gráfico desde 2008 até 2018. Aqui tem as empresas que são os grupos que ele analisou, né? Essa linha aqui tá mostrando o total do faturamento. E depois, vamos ver as perguntas para a gente ver como que fica, né? A. Quais são as empresas relacionadas no gráfico? Então, no gráfico tem o grupo BBB, Grupo Caixa, BNDES, Petrobras e Eletrobras. Na tabela, tem outros, que é o BBB Seguro, Caixa Seguridade, BNDESP, AR, que acrescentam, né? Na tabela tem mais. Então, lá no gráfico, os que estão destacados aí. Na letra B, o que significa a linha? A gente já até observou. A linha no gráfico, ela representa o total do saldo, né? O saldo final dos movimentos financeiros daquelas empresas anualmente, por ano. Na letra C, fala assim, o gráfico representa o que exatamente em cada ano? Então, no próprio gráfico, já fala o que ele representa. Olha só, a gente tem que observar os resultados. Aqui tá mostrando, ó, o que ele representa? Resultados anuais do conjunto das estatais. Às vezes, não precisa fazer cálculo para responder, né? Na letra D. De 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo de quanto? Vamos voltar. De 2008 até 2009, olha, esses dois aqui, ó. Então, 2008 foi 55,5 bilhões, porque aqui já está mostrando em bilhões. Em 2009, 54,5. Já que a gente, desde a atividade anterior, aprendeu que para a gente descobrir se teve um lucro ou prejuízo, eu tenho que pegar o atual menos o anterior. Então, o atual, 2009, olha, 2009 foi 54 menos 2008, 55,5 bilhões. Então, eu tive um saldo negativo, um prejuízo de 1 bilhão. 54 menos 54,5 menos 55,5, ficou devendo aí 1 bilhão. Na tabela, o gráfico é em bilhões. A tabela que é em milhões. Na E,
Do ano 2013 para 2014, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? Então, você tem que ir lá no gráfico, pegar os dados dos anos de 2013 e 2014. Então, 2013, 2014, olha, aqui nós tivemos abaixo de zero o faturamento e aqui 44,3. Então, vamos voltar lá. E menos 1,4. O que você tem que fazer? 2014 menos 2013. Então, teve um prejuízo de 45,7 bilhões, menos 1,4, menos 44,3, conserva o sinal e soma. Na F, em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior prejuízo e de quanto? Vamos olhar lá no gráfico, qual foi o ano que teve maior prejuízo aqui? Maior prejuízo foi no ano de 2015, olha, menos 32 bilhões, ó, repare, em bilhões. Então, essa é a nossa resposta. 2015. G. O que representa a tabela apresentada no gráfico? A tabela, vamos ver o que representa na tabela. Está escrito nela, resultado das empresas estatais federais, top 5 em milhões. Então, a tabela está em milhões, o gráfico em bilhões. Então, nós vamos lá. Representa o resultado do faturamento das empresas estatais, top 5 em milhões de reais. H. O que significa o valor 60.652 no primeiro semestre de 2009? Vamos lá olhar. No gráfico, o que isso representa? Olha aqui o que ele representa, ó. Ele representa o total só dos grupos, em milhões, né? Então, essa é a nossa resposta lá. Significa o valor do faturamento apenas dos grupos, a soma do primeiro semestre de 2019. E em que ano, modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro e de quanto? Então, se você observar lá no gráfico, você vê que foi no último ano aí, olha, 71,5 bilhões no último ano aí, mostrado no gráfico em 2018. Bom, pessoal, agora na J fala assim: do ano de 2008 para 2018, essas empresas de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo e de quanto? O que nós vamos fazer? Olha, eu peguei todos os valores de 2008 até 2018, que está circulado aí, somei todos os positivos, depois os dois negativos que a gente tem aí, todos os positivos, 426,5, os dois negativos, menos 33,4, tirei esse valor dos 426,5, o resultado total, 393,1 bilhões. Então, houve um lucro, né? Só dois prejuízos aí, e a gente somou os resultados obtidos e foi um lucro de 393,1 bilhões. Na 2008 até o primeiro semestre de 2019, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo e de quanto? O que acontece? De 2008 até 2018, a gente já fez na atividade anterior e obteve esse resultado aí, 393,1 bilhões, né? Agora, o valor do primeiro semestre de 2019, a gente tem ele aí, ó, no final dessa tabela, 60
1.652 em milhões. Então, o que que acontece? Isso em milhões a gente vai transformar, né? Tirar a vírgula e colocar todas as casas decimais aí. E depois somar. A gente já tem o resultado até 2018, soma mais o primeiro semestre de 2019, o resultado é 393 bilhões, 160 milhões, 652 mil reais de lucro, né? E a última, responda. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era R$ 1.532, então positivo. Durante o mês, ele pagou as contas com 2 cheques, então você vai retirar esses valores. Um cheque de R$ 835 e outro de R$ 359. Também fez um depósito, então o depósito é mais. Cheque retirou é menos, depósito colocou é mais. R$ 200. Qual foi o saldo final? Então, nós vamos resolver isso aí tudo. 1.532 positivo, menos 835, menos 359, mais R$ 200. O saldo de Marcelo final do mês é 538 positivo, ok?